Ah, pronto. Muito ligeira. Meu Deus, com catilhado ali o dedo. Que bom te receber. Bom falar com você, Tá me querida. Tudo bem? ouvindo bem? Tô numa ventania. Tá um pouco disperso por causa do vento, mas se tá calor aí, deixa aí. Não, eu não tô nem preocupada com o calor, que a gente aguenta o sol. O negócio é o celular não esquentar. Ah, tá certo. Ah, mas é a maçã. Mas a maçã não aguenta o Rio de Janeiro. Ela foi feita pro frio, não pro calor. Pois é. E Rio de Janeiro não é brincadeira, não. Se bem que aqui onde eu moro também é bem quente, viu? Você fala de onde? Eu estou no interior de São Paulo, em Piracicaba, que, ó, agora, por exemplo, tá 30 graus, 7 da noite. Então, ó, Legal. E assim, então você fala São Paulo, agora só me vem à cabeça uma palavra, Sorocaba. então, da região também. Sorocaba também é quente, Bauru, são todas cidades muito quentes. Estou muito feliz de te receber, tá? Ah, Queria que você soubesse disso. Eu agradeço pelo seu tempo aqui comigo. A gente compensa o vento com entretenimento, então. eu que agradeço o convite, querida. E se apresente um pouco aqui para nós, depois você vai para o Spotify e para o YouTube também. Então, assim, será eterno. Esse conteúdo vai viver mais do que a gente. Olha só que beleza. Atravessar Bom, gerações. deixa eu me apresentar então. Sou a Lia, eu atuo com comunidades faz. Na verdade, 2019 foi o ano em que eu comecei a atuar profissionalmente com comunidades. Mas antes disso, eu tive uma experiência de ter um coworking em São Paulo durante 6 anos. Então, eu considero isso a minha grande escola primeira sobre comunidades e gestão, né, de ambientes com pessoas, né? E eu também tive um escritório de design nesse mesmo local. Antes disso, eu já trabalhei em agências. Então, minha primeira formação é na área de comunicação e design. Então, eu digo assim que são quatro grandes Cs que formam a minha pessoa, né? A área de comunicação, criatividade, comunidade e comportamento humano. Porque hoje eu sou uma estudante de psicanálise e eu acho que faz muita relação, né, com tudo isso, né? Porque quando a gente está falando de comunidade, a gente está falando de relacionamento humano, né? Então, para mim, essas são coisas muito caras, assim. Os relacionamentos, como nós nos relacionamos em sociedade. Gosto desses assuntos, gosto de assuntos sobre futuro, né? Então, será que haverá futuro se a gente continuar no presente como está? Me interesso por esses assuntos também, me interesso por uma parte mais mística também, sou uma pessoa mística espiritual, espiritualista. Então, também são assuntos que me interessam muito. Sou mãe de pets, tenho gatos e cachorros, moro numa chácara, o que me possibilita ter bastante espaço para brincar e cuidar deles. Tem muito passarinho aqui, também adoro ficar observando os passarinhos. E foi uma decisão que eu tomei, viu, Cá? Morava em São Paulo, né? Então, aquela coisa. Sou originalmente do interior mesmo, mas de outra cidade. Aí fui para São Paulo para estudar e fui ficando, né? Fiz a minha carreira, estudei em São Paulo, fiz carreira lá e fui ficando tal. Aí chegou aquele momento da pandemia que eu acho que mexeu com todo mundo, né? Todo mundo, em alguma forma, foi abalado pela pandemia. E para mim pegou muito nessa coisa assim, o que eu estou fazendo, trabalhando que nem louca, porque graças a Deus eu tinha emprego, né? Mas presa num apartamento, sendo que eu trabalho remoto, posso trabalhar de qualquer lugar do mundo. Então foi quando decidimos vir aqui para o interior e tentar uma vida mais tranquila, talvez, não sei. Porque quem trabalha muito acaba levando o trabalho consigo para onde vai, né? Mas eu acho que a vida que eu tenho hoje, ela é mais... É um outro ritmo do que em São Paulo e no Rio também, né? Que é muito ligado com
com trabalho, produtividade e competição, né? Então, eu tento fugir dessa vibe e procurar uma vibe mais no sentido de relacionamentos humanos e também de autoconhecimento. Gosto muito também de temas de autoconhecimento, sabe? Um pouquinho Incluindo aí. o tarô. Também sou taróloga, né? Fiz uma formação durante a pandemia, então digo que é uma das coisas boas que a pandemia me trouxe, foi essa possibilidade da formação nessa época. E para mim o tarô é uma linguagem muito interessante, assim. Quando eu estou precisando de orientação espiritual, é uma forma de eu me conectar com a espiritualidade e buscar respostas, sabe? Então, pelo menos uma vez por mês eu tenho um caderno que eu vou lá e faço as minhas anotações das leituras. Se eu tenho alguma coisa específica que eu quero saber, pergunto lá e anoto. E é muito interessante depois voltar, né? Meses depois você volta naquelas anotações e fala, olha aí, tá vendo? Não é que aconteceu mesmo? É muito bacana, né? Eu acho bonito o tarô, porque pra mim ele não sei dizer a palavra certa, mas para mim é como se fosse uma ciência, porque independente de você pra adivinhação que seja, você tem o aprendizado das histórias que as cartas contam, porque cada tiragem conta uma história diferente e tem aprendizado ali. Independente de Sim, ficar nesse viés de adivinhação ou não, você tem uma ferramenta para alguma coisa. Porque são ciclos que se repetem, os arcanos, é muito bonito isso. E que legal! Uma coisa que me conectou aí com você também é a questão dos gatos também. sim. Eles são animais fantásticos, né? Eu tenho meus cachorros também, que eles são adoráveis, mas o gato, ele tem uma conexão com a gente que é diferente, né? Aí é que eu digo que é uma conexão espiritual também, né? Porque eles são nossos protetores também, né? Então, por que que o gato dorme junto com a gente na cama? Ele tá ali protegendo o nosso sono, né? Tem um porquê disso. É como se fosse um guardião, né? Exatamente, ele é um guardião. Eu digo que assim, o cachorro ele é o guardião da área externa, né? Então, meus cachorros, eles vivem do lado de fora da casa, então eles são os guardiões da área externa, e os gatos são os guardiões da área interna da casa. Tem uma proteção completa aí. Sim, mas os orixás, claro, os orixás, as entidades todas. Tem um assunto que acho que você é a melhor pessoa que eu poderia trazer para o Café Estratégico para falar sobre isso. Hum, Seu viés de conhecimento com comunidades, psicanálise, todo esse repertório de vida que você tem, vivência, que é quais são os desafios da gestão de comunidade, né? E a gente vive o campo de batalha. Eu gosto muito de fazer essa analogia do campo de batalha, uma profissão que se constrói dessa forma. uhum, Dia a dia é também na parte da expertise de lidar com as pessoas, não somente com a aplicação da estratégia em si. E diante, assim, da sua história e vivência aí com comunidades, quais desafios você destacaria para a gente trazer para esse café hoje? Inclusive, eu era para trazer café, mas aqui tem água, mas finge que é café, tá? eu, eu também, ó. Finge que é café, é água, tá? Porque, né, calor. Hum. Eu vou colocar aqui assim, para mim, você falou de campo de batalha, né? Como eu não sou muito bélica, né? Então, para mim, eu não gosto de falar de batalhas. Eu diria que são desafios, né? Desafios do gerente de comunidade, né? Mas eu acho que também esses desafios, eles dependem muito do momento de carreira que a pessoa tá, né? Então, se ela tá ali no início, se ela é júnior, ela tem alguns desafios que são do próprio aprendizado, né? Especialmente porque é uma carreira que a gente migra de outras áreas, né? É muito difícil uma pessoa já começar a carreira já como community manager. Geralmente ela vem de social media, ou redatora, ou vem de comunicação, né? Então, eu acho que tem esse primeiro, quando você é júnior, você tem esse desafio da migração, né? Para mim, por exemplo, para mim foi bem isso, assim, eu estava no momento pré-pandemia, então um ano antes da pandemia,
a gente nem imaginava o que ia acontecer com a gente, né? Em 2019, eu tive que tomar essa decisão, né? Assim, eu estava entre... Peraí, o que está acontecendo aqui? Está subindo uma tela. Você está me vendo? Tô. Tá? Eu estava com desafio que apareceu para colocar um comentário. Deixa eu colocar uma estrelinha aqui para ver se ele desce. Pronto. Ah, foi. O meu desafio era entender se eu iria para um lado da minha carreira de designer e eu ia me tornar uma UX designer, porque eu sempre fui eu era uma designer de gráfico, digital, e eu estava vendo que eu estava meio que começando a empacar na carreira, então eu tinha que tomar uma decisão de ou eu viro o UX, porque o UX estava bombando na época, né? Ou eu mudo completamente de área. E daí, por conta do coworking, por conta de eu começar a entender o que era comunidades, então eu frequentava comunidade de donos de coworking e tal, eu comecei a entender o que era essa área de comunidades. Conheci, na época, o curso do Emiliano, que foi quando eu fiz, ainda nem existia Same School, isso ainda é pré-Same School. Foi quando eu vi isso, né, de olha só que interessante. Então, eu digo assim, tem esse primeiro desafio, que é de tomar a decisão da migração, né? Então, depois que a pessoa toma a decisão da migração, aí por onde eu aprendo isso, né? Porque se não existe uma faculdade, eu preciso buscar cursos. Então, daí a pessoa vai buscar semi-school, vai buscar livros, né? Vai formar uma comunidade, vai procurar outros community managers e vai entender o que é a carreira, né? De gestor de comunidade. E depois, quando ele começa a ir de júnior, ele vira pleno, aí ele começa a sentir aquele platô, né, de crescimento. Poxa, eu não estou mais crescendo, o que eu faço para crescer? Porque aquele momento assim, né, quando você é pleno, você quer ser sênior, né, então assim, o que vai me fazer me tornar uma pessoa sênior e daí ganhar mais? E o sênior também tem o desafio de, bom, que eu também vivi isso, sou sênior, então qual vai ser meu próximo desafio, né? Aí eu quis muito ter um desafio de liderança. Então, aí eu fui para o corporativo. Minha primeira experiência no corporativo, fiquei 2 anos, liderei uma equipe de community managers, porque eu achei que era era o meu próximo desafio, e foi muito legal mesmo. Aí agora tudo um outro desafio, né? Que é retomar a vida freela, a vida autônoma, né? Que na verdade eu sempre fiquei menos tempo como CLT e mais tempo como freela, né? Então, estou retomando e agora com, de novo, um novo chapéu. Todo momento da nossa carreira, a gente parece que coloca um chapéu, né? Então, o meu chapéu da vez é o de facilitadora, o de mentora de comunidades, né? Então, acho que também são esses os desafios durante a carreira, de você entender os momentos de você fazer as viradas, para você não estagnar também, né? Aquela velha história lá porque o lugar de zona de conforto, você não tem crescimento. Gente, mas zona de conforto é tão gostosinho também, né? A gente também tem que entender assim, não, estou confortável aqui, vou ficar aqui porque eu ainda estou dentro de uma zona de aprendizagem, então eu vou ficar aqui. Aí tem aquele momento, e é isso muito da intuição também, intuição e olhar o mercado, né? Não, peraí, eu acho que já acabou tudo, já esgotei tudo que eu poderia aprender com isso. Então tá no momento de eu fazer a próxima virada, buscar o próximo desafio. Faz sentido para você? Com você foi assim também? Me conta um pouquinho. Faz sentido. Eu adorei saber que na sua jornada você passou por UX, porque eu sou apaixonada por UX, eu acho fantástico. Tem um livro de engajado que eu descobri sobre design de produto que eu uso até hoje para comunidades, né? As coisas não são tão distantes, Não são. Eu adorei que a gente está combinando. Sim, estamos de vermelho. Está combinando. Mas comunidades tem muito também do uso de design thinking, né? Então a gente usa muito do exercício do design thinking, né? E eu falo que quando você é designer, que é o meu caso,
você pensa como um designer o resto da vida, que é o pensamento por projeto, né? Então, também fiz formação de Product Manager, né? Então, eu acho que eu tenho essa facilidade de pensar projetos, né? Sim, ter uma visão de começo, meio e fim, né? É importante essa visão ampla das coisas. Eu coloco o campo de batalha nesse lugar de prática, de Uhum. para você aprender, até nesse crescimento a nível de posicionar na liderança em algum momento dessa jornada com comunidades, a gente precisa desenvolver algumas soft skills. Soft skills, sim, Mas são muito importantes. são lindas, você que é de humanas e é da psicanálise, tem conselhos ótimos sobre isso, tenho certeza. É quase um oráculo ali, gente, ela acha as vagas e posta com tanto carinho. Eu acho isso muito bonito da sua parte, porque é acessibilidade também. E é importante trazer isso. Talvez você não saiba nem o tamanho da importância que isso tem. A gente não sabe, a gente sai fazendo. Mas é essencial. Você faz isso desde quando eu conheço você. Com muito. E eu queria. Eu gosto muito disso. Por essa, Oi? eu queria parabenizar por essa ação consistente. Ai, obrigada. Eu gosto, sim, de pensar que eu gosto de ajudar as pessoas a se colocarem no mercado, sabe? Então, se a minha curadoria de vagas está ajudando, que bom, sabe? Porque eu sei o quanto que é difícil você justamente fazer essa migração, né? Eu acho que eu tive o privilégio de migrar naquele momento, assim, voltando na pandemia, né? A gente teve uma aceleração digital muito grande na pandemia. E eu fui, nesse momento, para uma startup de educação digital, a Gama Academy. Então, assim, a gente estava acelerando muitas pessoas entrando no mercado de trabalho nesse momento, como programadoras, UX designers, né? Então, foi um momento um pouco mais fácil do que hoje para você migrar, e sabe? Então, se eu puder ajudar as pessoas com curadoria ou com conversa, né, para elas se inserirem, que é uma coisa que agora eu também tenho na CM School, né? Porque eu tenho esse relacionamento com a CM School há muitos anos, né? Antes da CM School existir, já tinha sido aluna do Emiliano, aí depois ele criou a CM School, fui como aluna, e daí eu fui ficando, depois virei facilitadora, depois eu virei curadora do Summit, né? E esse ano eu tô como líder de operações, né? Oficialmente, líder de operações da CM School. Então também tô nesse momento ajudando as pessoas na carreira delas de CM, né? Então é legal porque tá vindo aí uma nova geração, né? Tem as pessoas que estão com a gente desde o início da Semi School e tem uma galerinha nova entrando, sabe? Então é muito legal ver isso, que o mercado tá se reciclando nesse sentido, novas pessoas estão entrando, sabe? Isso é muito legal de ver. Eu acho incrível essa diversidade de gerações, principalmente na chegando. Nossa, eu não entendi. Cortou, a sua voz cortou, não entendi. É geração Z, ela está Ah, chegando sim. com uma Uhum. potência muito grande para eu considero a comunidade uma área que é também. A gente sempre fala muito de empatia como uma importante. Uma outra que você considera a cerejinha do Que valor o quê? Desculpa, não entendi. a habilidade, comportamento. Ah, para um community manager? A gente sempre fala do básico, né? Empatia, né? Então, você realmente calçar os sapatos do outro, né? O que é ser empático? É você tentar ao máximo você se colocar no lugar da pessoa. Então, se eu sou uma pessoa de 20 anos e estou cuidando de uma comunidade de pessoas 50 a mais, eu não tenho aquela vivência delas. Eu preciso tentar me colocar no lugar delas, falar a linguagem delas, né? Então, acho que empatia é muito importante. Outra que eu acho fundamental é resiliência. O que é resiliência é você se manter dentro do propósito, né? Então, vão ter dias difíceis, vão ter dias mais difíceis e vão ter dias muito bons. Então,
A resiliência, ela te ajuda a se manter no prumo, se manter no caminho, né? Aquela coisa de caminhando se faz o caminho. Então, a resiliência é muito sobre isso. Mas também é importante, eu digo que também tem que ter bastante intuição. A intuição, para mim, é uma mistura de experiência de mercado, observação de mercado, e uma coisa que a intuição é sua, de saber, por exemplo, até que ponto você está sendo resiliente ou está sendo teimoso. Até que ponto você está sendo resiliente ou você está sendo trouxa, sabe? Então, eu acho que são sutilezas que a experiência de vida vai dando e você vai apurando a sua intuição para perceber isso. Inclusive para decidir permanecer ou não num emprego, né? Permanecer ou não como gerente de comunidade numa empresa. Eu complementaria com paciência também. Sim, paciência. E abraça ali resiliência, né? As duas ficam juntas. Uma paciência que vem de uma sabedoria da prática, da experiência, de você saber o momento de soltar para as coisas virem, né? Para atrair os movimentos, aqui de trazendo um pouco de espiritualidade, né? Mas no começo eu acho que, como a gente vem com aquela coisa dos cursos, a gente vai muito com sede ao pote, querendo aplicar tudo. Sim. E o ideal é a gente entender o cenário, fazer um diagnóstico do ecossistema daquele lugar, para, com base nisso, construir a estratégia de comunidade. Porque eu costumo falar para as pessoas que trabalham com comunidade nesse lugar que tem que ter essa paciência, esse entendimento de como é que eu vou mover as peças aqui. Como um jogo de xadrez. Porque assim, a gente está chegando com uma narrativa que o lugar não conhece, que as pessoas não conhecem, às vezes aquela cultura ainda não existe. Então, algumas estratégias vão precisar esperar ou não vão conseguir ser implementadas. Porque o CM sozinho não faz milagre. E isso eu falo para todos, porque senão cai todo mundo do burnout, né? Tem um Exatamente. outro, mas depois de 2 já está perdendo o sucesso, gente, né? É 2. Não, e assim, o problema é que também o CM, muitas vezes ele é sozinho, né? Só tem ele ali para fazer a gestão da comunidade. Então, ele não tem equipe. E daí ele é pressionado pela gerência dele, né? Para ter resultados logo. E é isso mesmo, se não existe essa cultura de entender que a experiência, a estratégia de comunidade, ela tem um tempo para pegar, aí pode ser que as pessoas lá da empresa digam, então, isso aqui não funciona não, vamos cancelar essa área, né? Quem nunca passou por isso, né? Budget, conhecido nacionalmente como orçamento. Orçamento, exatamente. Então, por isso assim, que eu falo que a gente é criativo, Lia. Que a gente faz as coisas em orçamento, Lia. Exatamente. A gente consegue, como se dizia antigamente, tirar leite de pedra, né? Porque sem budget a gente vai fazendo as coisas, né? Quando aparece um pouquinho de budget, a gente comemora assim, opa, agora tem um pouquinho, né? Mas realmente é uma área que a gente tem que ser muito criativa e se virar nos 30, porque o budget, né, é sempre uma promessa. Tem né? uma guerra memorável que você tem que fazer para resolver alguma crise de comunidade? Conta um perrengue, Lia. Eu sempre perguntar isso para alguém, aí lembrei de perguntar isso para você. Perrengues chiques? Perrengues. Pode ser chique, não traz preferência. Olha, na pandemia eu tive muitos perrengues, porque assim, pandemia foi aquela época de live, né? Live, tudo era live e tal. Então, muitas vezes tinha aqueles perrengues de live do sinal cair, do convidado não conseguir entrar, e daí você. Isso, mas para mim foi muito bom isso, porque eu fui aprendendo a me virar, né? E assim, eu tenho uma experiência de palco também, né? De ser bailarina, então eu acho que eu trouxe isso também pro palco da live, sabe? Porque quando você está no palco, por mais que você tenha ensaiado, às vezes acontecem coisas, né? E você tem que se virar. Então, eu acho que essa experiência do palco me ajudou muito nessa época
dos perrengues das lives, né? Mas você sabe que eu sou uma pessoa resiliente e eu não guardo muito lembranças de coisas ruins, sabe? É estranho, mas Eu acho que tem a ver melhor, com a filosofia. melhor assim. Eu acho. Eu tenho cicatrizes. Uhum. Mas eu me orgulho delas e sou grata, porque se eu não tivesse vivido cada coisa que me aconteceu, eu não seria profissional e ser humano que eu sou hoje. Então eu aprendi Exato, pelas coisas. É uma outra visão. sim, Isso vem de um lugar de maturidade e uma inteligência emocional por autoconhecimento. Que a profissão, eu acredito, Lia, traz. sim, Se você quer ou quer não, vai vir um autoconhecimento nesse trabalho. sim. Eu acho que, assim, eu sou favorável do autoconhecimento para a vida, né? Eu acho que todo mundo precisa, em algum momento, olhar para si, sabe? Porque se você não se conhece, não sabe os seus valores, você se deixa ser guiada pelos outros, sabe? E isso não é liberdade, né? Liberdade, para mim, é uma das coisas mais importantes da vida, né? Então, você só pode se dizer livre se você sabe os seus valores e para onde que você quer seguir com eles, né? Então, quando você não se conhece, chega uma pessoa e fala assim: "Ah, Camila, você é muito teimosa". E você aceita, abraça isso, porque você não, né? Você ainda não se entendeu. Ah, tá, então eu sou a Camila, eu sou teimosa. Ah, você é uma pessoa difícil de lidar. Pronto, você abraça que você é difícil de lidar, porque você não tem a sua autopercepção, né? Então, por isso que eu acho que, assim, realmente, autoconhecimento. Aliás, acho que todo mundo tinha que fazer terapia, tá? Não é só porque agora eu Coloca sou estudante de a sessão, psicanálise. Hã? coloca a sessão aí, eu deixo. Que Pode foi? o link da sessão aí, Lia. Bota pro. Ah, sim, ó, o link aqui abaixo. Não agora, que vai cair. Mas arrasta pra cima. Na Lia é sucesso. Mas eu ainda não estou clinicando, não. Ainda sou estudante, mas quem sabe, né? Você vem das artes, né? Em tudo que você fez, sempre te levou de volta para esse lugar de artes e interação com as pessoas. Nada Sim. foi distante desse caminho. É muito interessante ver isso. Eu vim pela assistência virtual, né? Eu descobri na pandemia o trabalho remoto. E a Hum, assistência virtual é o MacGyver da internet, né? É o famoso método sim. MacGyver. Improviso, é trocar a roda do pneu com ele rodando, sem parar. E comunidade veio com uma missão, tinha uma comunidade de lançamento e colocaram uma task, modera isso aí. E era bem mais do que modera isso aí. Sim. Deu mais tasks, deu mais tasks. Eu trouxe a experiência de outras coisas que eu vivi, do mercado de licitação, que a gente pensa, não tem nada a ver, né? Mas eu tinha que me organizar de uma maneira muito extrema e detalhista para as coisas acontecerem. Olha. Eu trouxe esse traço de uma vida passada nessa existência, né? De um outro trabalho que eu tinha. E as coisas foram se encaixando, eu fui encontrando esses lugares para aprender sobre comunidade com outras pessoas na literatura brasileira e na literatura dos gringos também. E o estudo nunca acaba, né? Nunca. É uma perspectiva que a gente tem de comunidade como modelo de negócio. A gente não preza pelo bônus, sabe? Bônus do curso, bota ali um bônus, enfia o jogo pro pessoal lá dentro, vê o que vai dar. A gente, nenhum de nós levantando essa bandeira. Comunidade é sim um modelo de negócio escalável e sustentável, mas é Uhum. que a gente falou, talvez a palavra-chave seja longo prazo. Longo prazo. Como E todo estilo de negócio, vida. Eu acho que também comunidade é um estilo de vida, sabe? Isso que eu falei também do pensamento de designer, né? Eu penso como uma designer e eu também penso como uma gerente de comunidade, porque vou te dar o exemplo, por causa da psicanálise, eu estou fazendo um estágio aqui no meu bairro, numa ONG de mulheres, né? Então, ao ir para essa ONG de mulheres, eu já estou visualizando tudo como uma comunidade. É uma pequena comunidade e o meu bairro é uma outra comunidade. Então, eu quero ajudar a ONG a atrair mais mulheres, para que mais mulheres participem
do grupo terapêutico. Então, assim, eu já começo a pensar em estratégias como uma gerente de comunidade, né? Então, eu acho que é uma coisa que é o tempo inteiro, né? A gente vai tendo esse raciocínio, né? É como se a gente pensasse estrategicamente de uma visão muito mais holística, né? A gente não pensa só do ponto A para o ponto B, aonde o ponto A e o ponto B se conectam dentro de todo esse ecossistema que está aqui. A gente não Sim. consegue pensar só numa ação pontual. Eu trouxe aqui o Pedro, do Circle, ele é Community Manager Sênior de lá, e ele me trouxe uma coisa muito legal, que eu sempre trago para o café, conversando sobre comunidades, a importância do planejamento, né? A importância da gente ter esse olhar preventivo da operação. Eu acho que isso a gente poderia destacar também, esse olhar preventivo. A gente olha aquilo que ninguém perguntou, mas a gente é o primeiro a trazer a questão. Porque a gente tem que estar sempre à frente. É o Nossa coeficiente. né? Então, quando a gente olha pela matriz de estar sempre à frente das coisas, para montar a estratégia e desenvolver o trabalho, é uma outra filosofia de entrega. Isso já dá uma outra visão para a estratégia do que nós fazemos. Sim. Não, com certeza. Você tem que ter aquele consciente, consciente do vai dar M, sabe? Vai dar M. Então, se der M, eu tenho uma outra coisa aqui, uma outra carta na manga que eu tiro daqui, né? Mas sim, estrategicamente, também é pensar as possibilidades de erro, né? Tem pessoas que pensam em planejamento estratégico pensando assim, visões. Faz 3 projeções, né? A otimista, a realista e a pessimista. É uma outra forma de ver também as coisas, né? Sim. E é um pessimista, pode ser até positivo, né? Eu gosto de pensar em todos os detalhes e perguntar o que ninguém pergunta. Acho que desde criança acabo tendo essa característica e a gente traz isso para a comunidade. A gente faz as perguntas. Como o nosso tema é em torno dos desafios, né? Trabalhar com comunicação, para mim, o maior destaque, eu tive o prazer de lidar com desafios, é essa questão da gente lidar com áreas diferentes. Sim. O time de comunidade não são pessoas de comunidade. Então, você tem que ter esse entendimento poliglota, digamos assim, de áreas para conseguir interligar e se conectar com elas. Sim. Entender esses interesses, alinhar redes de áreas diferentes, talvez dentro desse nivelamento que você trouxe, seja um dos pontos que a gente tem mais destaque, porque a estratégia da comunidade funcionar, a gente precisa operacionalizá-la, e aí a gente depende também de outras áreas trabalhando em conjunto como uma cultura, né? Sim. E eu tive essa experiência tanto em startup quanto no corporativo, tá? Falando em perrengues, né? Não sei se perrengue é a palavra certa, mas é exatamente isso, né? Como comunidades sempre é uma coisa muito nova, então você tem que... A startup, ela já tem uma linguagem mais moderna, né? Então, é mais fácil a startup entender o que é uma comunidade e você conseguir conversar entre áreas, e também porque é mais reduzidas as áreas. Agora, o corporativo é um pouco mais complicado, porque você vai ter que lidar com várias áreas, as coisas um pouco mais burocráticas, sabe? Sim, e isso foi um aprendizado muito legal. E eu aprendi a amar os problemas. Eu não gosto nem de usar a palavra problema, eu gosto de usar a palavra desafio, porque eu não julgo as coisas como boas ou ruins. Hoje, eu julgo as coisas como aprendizado sobre qualquer circunstância. Sim. Isso mudou até a minha vibração para tudo. Não. Então, a gente transforma calma em aprendizado. É diferente. Né? A experiência já de selecionar CMs para trabalhos e freelas, e a gente tem essa coisa de sentir o outro, né? Você tem isso também? Sim. E a gente percebe as pessoas vêm machucadas, vêm, né, de várias situações, né? E como é que a gente cria uma mentalidade antifrágil para estar na internet, né? É muito importante, que é um trabalho, eu não sei se você sente isso, mas que nos expõe muito. Sim, sim. É um bastidor muito no palco, concorda? Sim.
Mas é uma exposição também que a gente está se colocando, né? Porque hoje tem isso, que o profissional não basta ser profissional, você também tem que se colocar, né? Você tem que ser influencer na sua área, né? Então, há uma certa medida que nós somos, lógico, né? A gente tem que se autorresponsabilizar, né? Então, se eu estou me colocando a público, eu tenho que ter responsabilidade daquilo que eu estou falando, de como que eu estou me apresentando, né? Mas tem aquela coisa que é do outro também. Como que essa mensagem vai chegar para o outro? Como isso vai ser interpretado? Tem coisa que não está na nossa mão, né? Sim, por mais. É aquela história, né? Pode estar passando um filme na tela para todo mundo ali, o mesmo filme. Mas a opinião e a nota para o filme não vai ser a mesma para todo mundo. Né? De acordo com a Exatamente. vivência que aquela pessoa já tem, vai trazer isso para a interpretação. Sim. Então, isso gera uma complexidade, mas acho que a autenticidade é uma coisa que ajuda. Se a gente fosse trazer, não sei se eu traria como uma skill, mas eu acho que traz o trabalho de uma maneira mais leve e gostosa de seguir. Mas até para você ter autenticidade, você tem que se autoconhecer. Exato. Senão você também não sabe o que é ser autêntico, né? Sim. Eu tenho duas perguntas, assim, de uma curiosidade que eu tenho para trazer aqui. Primeira delas, o que você mais gosta de fazer entre as tantas coisas que você faz em operações? Tem alguma coisa Do que eu gosto de. que você gosta? Que sempre tem aquela rotina que a gente mais gosta de fazer dentro das nossas entregas. Tem alguma coisa que é a cerejinha do bolo para você? Eu gosto muito de pensar conteúdo. Pensar conteúdo, sabe? Então, a gente tá, assim, eu gosto de pensar conteúdo para rede social, gosto de pensar em régua de comunicação para a comunidade, gosto de, agora a gente tá planejando o CM Summit, sabe? De pensar um evento. Então, eu gosto muito de conteúdo, né? Gosto de consumir, gosto de criar. Ultimamente estou criando menos do que eu gostaria. Então, acho que isso é uma das coisas que eu mais gosto, assim, sabe? E gosto muito de consumir, justamente. Então, ver o que outras pessoas estão fazendo, o que está se fazendo no Brasil, o que está se fazendo na gringa, sabe? Eu acho que o que eu menos gosto, talvez, o que eu menos gosto seja métricas. Por mais que elas sejam importantes, né? E é claro que eu sei interpretá-las, mas eu acho a parte menos legal da nossa profissão. O mais legal é relacionamento, é criação, né? Conectar ali as pessoas, né? Fazer conexões, exatamente. Nossa, eu fico muito feliz que, por exemplo, nesse trabalho corporativo que eu estava, eu apresentei uma startup para a empresa e dessa apresentação surgiu uma parceria que foi benéfica. A startup era de poupar alimentos, grandes eventos, né? Grandes eventos desperdiçam muito alimento. E essa startup, ela conseguia fazer com que esse alimento que seria desperdiçado fosse para pessoas que queriam utilizá-lo. Sabe, e através desse meu contato como community manager, eu apresentei as pontas e deu super certo. Então, pensar que alimentos foram poupados e pessoas foram alimentadas por conta do meu trabalho, poxa, isso é muito bom, né? Falando em métricas, é uma excelente métrica, né? Poxa, então, aí que tá. E qual que é o ROI disso? Né? É um ROI incalculável. Sim, tem coisas que são intangíveis e que geram Isso. muito valor. Eu acredito muito nisso. Tem algum nicho assim que você tem curiosidade, que você adoraria explorar num desafio de gestão de comunidade? Bom, eu gosto muito de trabalhar com o nicho de mulheres, né? Porque eu acho que nós, mulheres, somos incríveis, né? Gostaria também de atuar com o nicho místico, espiritual, espiritualista. E também o nicho pet me interessa bastante, né? Porque adoro meus bichinhos. Mas você sabe outro nicho que eu acho bem interessante? O nicho 50 mais, 60 mais. Porque a gente está caminhando para ter uma inversão da pirâmide etária no país, né? Muito em breve, a gente vai ter mais pessoas 50 a mais do que população jovem.
E eu acho que o mercado ainda não está se ligando para esse poder econômico prateado, né? Então, também me agradaria muito trabalhar com esse público. Eu partilho da mesma perspectiva que você sobre esse público. Eles têm uma retenção fantástica, exigem mais cuidados na operação com relação à usabilidade, acessibilidade? Sim. Mas eles fidelizam muito por causa disso. Sim, é verdade. E É, é um público de ouro. Eu colocaria eles até nesse lugar e que precisam muito de comunidade. Hoje a gente tem comunidades sobre cuidado paliativo, tem legislação saindo sobre isso. sim. E eu acho fantástico esse movimento. E profissões, vamos falar de robô vai tomar o lugar de todo mundo. Não vai. Não vai Uhum. ser cuidador, babá, desculpa o termo, puta. São pessoas que não vão acabar ali. Eu não acho que o robô vai chegar nesse nível. Não. Não vai. E se você teria comunidades, você teria nichos que você nunca trabalharia? Eu coloco isso, tenho trabalhado meu posicionamento, fiz um destaque sobre isso, que é política e religião. Espiritualidade, sim, mas religião e política, não. Uhum. Então, nesse momento da minha vida, eu fiz um destaque e falei sobre isso e trago essa questão. E eu fiquei muito orgulhosa de fazer esse movimento, porque eu comecei a me posicionar nas coisas que eu acredito, nas coisas que eu gosto. Eu amo espiritualidade também, Lia. Um tarô, as coisas da espiritualidade, eu acho fantástico. Até de ET, se vier, eu tô pegando. Então, assim, nichos diferentes, é uma delícia, cara. Você se aventura na pesquisa, e eu sou apaixonada por pesquisa. Olha que E bacana. esse conteúdo fundo de funil que a gente faz em comunidade, né? Que você conhece bem. Sim, sim, com certeza. É muito bom mesmo. Eu teria, assim, de coisas que nichos que eu não trabalharia, acho que seriam coisas mais ideológicas contrárias a mim, sabe? Então, por exemplo, Brasil Paralelo, nunca, imagina. Hã? Até Não entendi. também. Terraplanistas, essas coisas assim, eu fugiria, sabe? Mas eu até trabalharia com política se fosse de uma vertente, claro que eu acredito, e religião dentro das religiões que eu pratico, né? Então, eu acho que seria isso. E lógico, né? Jogos, assim, jogos de azar, essas coisas de tigrinho e tal, eu acho isso, assim, acho que isso tinha que ser banido realmente, porque Tem, né, uma comunidade disso, né? eu, eu acho realmente que a gente está entrando num problema público, assim, sabe? De pessoas que estão muito endividadas por conta desse negócio. Então, acho que precisa ter realmente uma legislação sobre isso, sabe? Que é muito perigoso. Tem jogos que são regulamentados, né, pela legislação, tem o poker, entre outros, Sim. mas o tigrinho realmente é complexo, né? E isso se tornou um movimento que tem se tornado um problema financeiro para as famílias. Eu diria um Sim. problema social também. É um problema social, com certeza. E assim, é bem interessante esse viés que você trouxe desses pontos, porque o autoconhecimento se faz presente para que a gente consiga evoluir na carreira, seja você no seu PJ, na sua estrutura de modelo de negócio, trabalhando com gestão de comunidade, ou naquela carreira de seguir o analista pleno, sênior, passar pelas coisas, né? O autoconhecimento é a bússola interna. Sim. Essa bússola é fundamental para a gente seguir. E a gente se acolher, né? A gente fala tanto de acolhimento para os outros e a gente acolhe tantos outros, mas aprender a se acolher no processo. Às vezes vai dar ruim, às vezes vai dar É isso mesmo. vulnerabilidade, né? Eu acho que é uma profissão que me trouxe o explorar da vulnerabilidade de um jeito Sim. bonito. Eu aprendi a me amar no processo. É uma profissão que me expôs para olhar no espelho disso. Sim. A gente faz bem para as pessoas e acaba que faz bem para a gente. Quando a gente se permite, né? Porque tem muitas pessoas que elas são um perfil muito de cuidadoras e daí elas têm dificuldade de se autocuidar, né?
São aquelas coisas, tem aquele perfil que é o taker e o giver, né? Então, se a pessoa é muito giver, ela não sabe taker, tomar para si também, né? Então, é importante que a gente tenha um equilíbrio, assim, entre o que eu dou e o que eu recebo também. E tem esse recebimento que é o acolhimento, como você falou. Então, assim, vão ter momentos que a gente vai errar. Então, também não se ficar numa punição. Ai, meu Deus, eu errei. Ai, porque eu sou péssima, né? Então, assim, pega leve, porque já tem todo um capitalismo querendo massacrar a gente. Vai você também se massacrar? Não, calma. Né? Deixa pro capitalismo fazer isso. Eu achei muito um ponto-chave você trazer essa questão aí do dar e receber em equilíbrio, que toca naquela crença do merecimento, né? Tem tudo a ver também com carreira. Nem tudo depende do CM, nem tudo depende dele para dar certo. Sim. Às vezes não vai dar. Você aprender com isso e amar o processo. Uma coisa que eu estou aprendendo, Lia, é divertir o processo. Sim. Nossa, mas o processo, eu adoro o processo, eu acho o processo uma delícia. Acho que tem a ver também por essa coisa acho que tem a ver também da designer, né? Porque o designer ele tem que curtir o processo todo, né? Não, e eu vejo pessoas que só se importam com o final da reta, né? Não, gente, vamos curtir tudo. Então, curte o momento da pesquisa, curte o momento que você está desenhando persona, sabe? Curte aquilo. Aí depois, quando vai para o jogo mesmo, sabe? Curte também o momento de perceber, poxa, a gente errou aquele negócio ali na persona. Vamos voltar atrás e refazer isso aqui? E faz, sabe? Faz parte do jogo. Eu acho que é isso, assim, a gente já vive uma sociedade que quer explorar ao máximo, né? Vai você também se autoexplorar, menina? Para que isso? Não faça isso, não. Não é um lugar de punição o erro, né? É um lugar de aprendizado. Tem Isso, uma né? comunidade que a gente fez um desenho na mentoria aqui, que é dos burros. Uhum. Tem uma pensar um burro rosa. Que brain é esse? Mas a filosofia por trás é linda. Eu sou apaixonada pela filosofia e não é um nicho que eu sou conhecedora demais, mas veio o branding assim de um jeito lindo. Olha aí, eles comemoram os erros. Olha que legal. Porque quanto mais eles erram, mais eles aprendem. Então, E errar rápido, seu né? burro, quando você fala seu burro, eles ficam felizes, eles não estão se ofendendo, eles estão se acolhendo e aprendendo. Olha que coisa maravilhosa. Olha aí. E também tem aquela coisa que já é a cultura startup, né? Que você erra logo, erra rápido e corrige rápido, né? É muito pior do que você ir levando e não perceber o erro. Aí, quando você percebe o erro, vai ser muito mais custoso você voltar atrás, né? Eu gosto da comunidade, é que ela já mostra o erro, né? O erro fica apitando numa sirene até alguém apagar e desligar aquela sirene. Já facilita muito ali. Exatamente. E assim, entra de novo a questão da autorresponsabilidade também, né? Porque quando se tem erros, as pessoas precisam achar culpados, né? É uma coisa do ser humano, né? Achar culpados, apontar dedos. Então, acho que também é importante que daí o time se autorresponsabilize por falar... Oi? Ir para um lugar de estratégia, de revisar o processo e não culpar Isso. as pessoas. Isso é muito importante. Acaba sendo um papel nosso trazer isso às vezes na cultura do outro, né? Sim, sim. Mas às vezes o pobre community manager é quem tem o pescoço cortado, né? É o primeiro. Ah, não deu certo a comunidade, vamos cancelar. Tá. Enfim, é o pescoço dele que vai ser o primeiro a ser cortado, né? Mas calma que depois vai vir uma próxima oportunidade, né? Eu acho que daí a gente cai de novo na resiliência. Poxa, fui demitido porque não deu certo a comunidade. Parte para a próxima, né? O mercado está aí. Eu trago a comunidade como um canal de manutenção e relacionamento com o cliente. É igual tomar banho. Você não tem que tomar banho e comer? Pois é. Você escolhe se vai fazer isso de qualquer jeito ou com intencionalidade e estratégia. Exatamente. Dessa forma, porque assim, tudo na vida tem manutenção. Fazer academia,
por exemplo, hoje, por exemplo, eu fiz academia muito mal feita, tá? Sabe? Mas eu fui. Mas isso que você falou, eu fiz sem intencionalidade. Fiz nas coxas, que eu queria correr embora logo. Mas quando eu faço com intenção o treino, é uma outra coisa. E é isso que você falou também. Se a gente passa pelos perrengues da profissão, né, os desafios da gestão, com essa intencionalidade de, poxa, vou pegar esse desafio e aprender com ele, é uma outra vibe, né? É um outro processo de aprendizado, né? Concordo com você. Eu recomendo que cada profissional tenha um potinho dos aprendizados. Então, tudo que acontecer, sem julgamento, você coloca nesse potinho. O que eu aprendi hoje? Aconteceu isso? Eu aprendi. Porque ressignifica, você vai treinando o seu cérebro a lidar com o que acontece de uma maneira mais leve. Mas o ser humano ele tem muita dificuldade de não julgar, né? É uma dificuldade que a gente tem, nossa. Quase que um erro de fábrica, né, Lia? É um erro de fábrica, exatamente. Exatamente. Aí, né? E ao mesmo tempo, talvez o mais difícil é a gente. Eu penso que a gente também julga muito. Sim. Tão natural que a gente acaba até no nível subconsciente mesmo julgando. Uhum. Ou até numa postura defensiva, ou até nesse lugar de se proteger, né? E soltar isso, se desprender disso é um grande desafio. E é muito libertador também, porque a partir do momento que você se acolhe e não se julga, você para de fazer isso na grama do vizinho. Que eu falo para as pessoas, para os clientes, vocês têm que ser estrategista do negócio de vocês. A grama do vizinho é sempre mais bonita, mas tem que cuidar do jardim aqui. Tem que capinar. Exato. A grama, você não sabe qual é a temperatura da água, como é que estava ali, se choveu ontem, os detalhes ali, você não sabe. O que você tem controle é sobre o seu ecossistema, sobre o seu jardim. Exato. Então, cuida dele, que sempre vai valer a pena. Quando as pessoas perguntam para mim, e isso deve acontecer contigo aí de vez em quando também, que a gente parece que é um oráculo da comunidade, né? É sempre, o que eu faço? Aí tira uma carta, uma estratégia. Você fala, na dúvida, com grande humildade, pergunta para a comunidade. Eu concordo contigo. A resposta vai vir dali sempre. Eu concordo totalmente. Às vezes que a gente que eu tive essa experiência de ficar na dúvida, eu sempre falo isso. Vamos perguntar para a comunidade. E não precisa ser algo que demore muito. Vamos fazer um formulário e com 10 perguntas. Não, vamos fazer a coisa mais, sabe, MVP. Qual é a forma mais simples que eu posso perguntar isso para minha comunidade e quantas pessoas que eu quero ter a amostragem, né? Qual que é? É preciso também ter uma meta assim clara do que qual seria uma boa amostragem, né? Mas pronto, pergunta para a comunidade, eles se sentem valorizados por estarem sendo reconhecidos, sabe? De participarem. É o que eu chamo de cocriação. A comunidade sendo cocriada junto com eles. E muita coisa, além do processo de criar, né? Estratégias novas. E aquilo que você falou sobre, às vezes, o que você tem algo simples para perguntar para a comunidade, às vezes uma enquete num grupo de WhatsApp vai te dar uma amostragem que vai te trazer indicadores interessantes para validar movimentos que você em pesquisa já fez. Exatamente. E desde coisas simples. Hoje eu perguntei assim, vocês acham mais legal começar a live às 7 ou às 7h30? Sabe, coisas simples, porque se questionou se era possível, era melhor começar às 7? Não, provou-se que 7h30 é melhor. Pronto, acabou. E segue o jogo, né? Porque a gente também não pode perder muito tempo com coisas que não são tão importantes. Meia hora é tão importante assim? Não é. Mas já que está aí na dúvida, faz a pergunta, né? Sim, e eu acho que o medo também, né? Principalmente quando está começando uma ferramenta nova, as pessoas têm medo de clicar. Tanto os membros, às vezes, até o próprio CM. Não tem medo, gente. Não vai explodir se a gente clicar no lugar errado. É o que eu falo. Eu vou treinar o pessoal assim, meu Deus, calma, gente. Pode clicar. Não morde. Até onde eu sei. Só se tiver escrito lá, delete. Aí é melhor não clicar. E aí, delete, confirmar com letra maiúscula, aí você dá um passo atrás que talvez
seja muito sério esse movimento, não dê para recuperar. Mas de resto, Pois é. a comunidade é um grande experimento vivo, ele não tem um fim, eu gosto dessa analogia de ecossistema da natureza, porque é muito isso, tudo se encaixa. E tem coisas do branding em termos de elemento que eu só vou descobrir depois que eu coloquei para rodar. Porque os membros vão dar coisas que vão complementar aquela narrativa e aquela identidade que a gente construiu, aquele design que a gente fez. É verdade. E também, né? Ver esse processo acontecendo no caminho. A gente não tem todas as respostas prontas, não é um produto feito para isso. Exatamente. Tem coisas que, assim, por exemplo, você decide chamar as pessoas da comunidade por um nome, né? Falando em branding, como você disse. Mas daí, de repente, no caminho, eles começam a se chamar de outro nome. Pô, pronto, adota o nome que eles chamaram, né? E aquilo pega. E aquilo pega. A gente não tem o controle, né? O gestor ou que se coloque nessa posição de estrategista de uma comunidade, a gente tem menos controle do que a gente imagina. A gente lida com o dia a dia. Tem estratégia, tem intencionalidade, mas tem o dia a dia também. E deixar isso fluido, isso acontecer, faz tudo ser muito mais legal. Sim, a gente precisa contar com os acontecimentos, né? Por exemplo, hoje caiu lá um avião na Barra Funda, em São Paulo, e a comunidade resolveu conversar sobre isso. Você vai dizer para não conversar sobre isso porque está fugindo do tema? Se as pessoas ficaram sensibilizadas por isso e quiseram conversar sobre isso, eu vou lá e falar, não, gente, não vamos fugir do tema. Deixa eles conversarem, porque, né? Se não começarem a polemizar, politizar, por que eu não vou deixar, né? Sim, tem coisas das regras que são muito sérias, né, da gente manter a risca, mas dependendo do contexto, eu sempre falo a palavra-chave da estratégia é contexto. Contexto, exatamente. É fulano, mas fulano é fulano. Qual foi o contexto? Se você não sabe o contexto, não é tão replicável assim. Então, analisa o seu terreno antes de construir a casa. Eu sempre falo que a comunidade é como se fosse uma casa. Você tem que ver onde é que você vai construir esse terreno aí. Se vai ser na lama, se vai ser na areia, se vai ser, né, na grama. Qual vai ser a estrutura dessa casa? Como é que vai ser a manutenção dessa casa? E é por isso que a partir... outra, entende? E essa perspectiva é muito importante. Como é que eu vou receber essas pessoas? Por onde entra? Por onde é que sai? Uhum. Exatamente, e por isso que é tão importante a fase da pesquisa, né? Eu acho muito ruim quando o dono da comunidade, a dona da comunidade, batem o pé falando, não, eu conheço a minha comunidade. Será que você conhece mesmo? Né? Você já fez uma pesquisa para entender o porquê que eles estão aqui? Ah, eles estão aqui porque eles gostam do meu conteúdo. Calma lá, mas o que eles esperam serem transformados? Porque comunidade é sobre transformação, né? Então, o que eles querem obter, que tipo de transformação a partir do seu conteúdo? Aí a pessoa não sabe responder. Então, vamos fazer uma pesquisa? Vamos entender o que atrai as pessoas? Não é só porque a senhora é bonita. Tem um outro motivo pelo qual as pessoas estão vindo atrás da senhora, né? Sim, e assim, nada é escrito em pedra para sempre. A gente começa com uma estruturação, às vezes foi tudo certinho. Mas daqui a um ano a comunidade já adotou um outro comportamento, um outro movimento, e você precisa reestruturar alguns pontos, fazer um outro diagnóstico e ir ajustando a rota. E tá tudo bem. Não tem um errado, isso é fantástico, realmente. Não é uma coisa exata, né? Necessário. Exato. Eu acho que a parte exata são as métricas. Deixa o exato para as métricas. As métricas não mentem. Agora, todo o resto é orgânico. Sim, é artesanal. O detalhe faz a diferença. Sim. E essa semana a gente teve lá na Semi-School uma conversa, você falou do artesanal, né? A gente teve uma conversa do Semi-Friends sobre automações, né? Foi uma live bem bacana. Convido o pessoal aí que quiser assistir a gravação. E a gente falou justamente isso, automatizar aquilo que é possível ser automatizado e deixar o humano agir, né, naquilo que é do humano. Né? Então, acho que é isso, tem muita coisa que é possível
processos muito mecanizados, deixa para o bot fazer. Agora, o que é nosso, humano, e é por isso que a gente falou isso, né? Que a nossa profissão está protegida pela inteligência artificial, talvez esteja mesmo, né? Porque tem essa camada do humano que eu acho que vai ser protegido, mas tem toda uma outra camada de que os bots vão pegar o nosso lugar, isso sem dúvida, né? Mas as pessoas também se cansam dos bots. Tem uma hora que o bot não te responde e se digita lá, quero falar como humano, né? Não, isso acontece real. Isso, eu tô achando lindo ver isso, esse movimento, como tendência de comportamento. A gente tem um episódio com o Nelson, que ele também é lá do Circle, e a gente falava sobre como vender para o mundo inteiro. E nisso de falar sobre esse assunto, nós trouxemos o comportamento do usuário brasileiro, né? E o quanto que o brasileiro é conectado com esse pegar na mão, com esse ponto de contato humanizado que ele quer e procura na experiência. Sente falta e verbaliza realmente. Uhum. Com agilidade de digitar e fazer as coisas ali ao mesmo tempo muito rápido. E eu tenho um jeito de escrever que tem um pouco de UX para as comunidades e às vezes tem a brincadeira. Ai. Aí eu falo para eles, uma IA humana, e fico brincando com eles assim. Algumas comunidades isso acontece. Uhum. Eu aprendi a trazer isso num tom de brincadeira até para poder desenvolver essa conexão com eles, assim. E para mim foi muito bonito ver que eles querem pessoas. Uhum. Determinado e chat, em algumas coisas, moderação ao vivo, você sabe o quanto que um facilitador faz a diferença, seja no pitch de venda de um lançamento ou dentro de rituais numa comunidade. Sim. Isso me deixa muito otimista e de verdade, assim, não tem como a gente mudar isso, as pessoas sentem falta. Sim, e aí voltando àquela coisa da economia prateada, né? Quando a gente fala de público 50 a mais, é mais ainda que eles querem o humano e não os bots, né? Sim, e eu achei bonito ver que eles verbalizam a situação. E questionam, e querem saber, e ver se a pessoa existe. Eu achei legal. Eu sempre tratei com muito carinho o campo de batalha do suporte. Uhum. Eles sabem muito sobre o negócio, às vezes mais do que os próprios clientes, porque eles estão no dia a dia dos problemas técnicos, das questões que afligem ali os membros, né? Então, eles têm uma chave na mão, né? O coração do negócio, de certa forma, na mão. Para pesquisa, eles são incríveis também, porque complementam muita coisa. E esse lugar de cuidar das pessoas vai ser cada vez mais valorizado. Nós falamos aqui do cuidado paliativo, psicólogos também, dentro da psicanálise, o que você está fazendo. São profissões do futuro. A nossa também. Do futuro não, né? Já estamos vivendo aqui um pouquinho desse. É o futuro presente, né? Só pode correr para tudo que é lado, mas vai esbarrar onde? Na gente de novo. Eu acho, viu? E isso que você falou, quando a gente vê essas projeções aí do futuro do trabalho, o trabalho de saúde mental está aí disparado como sendo um dos mais importantes, né? Então, a Gen Z está fazendo terapia com o ChatGPT. Isso a gente já viu. Mas é porque é uma outra geração. Mas, de novo, eu lembro, as pessoas que estão com 50 anos agora, elas vão viver mais, né? Porque está aumentando a longevidade. Então, assim, a gente tem que ter produtos para eles, né? Então, vai ter esse trabalho de saúde mental um a um, vai ter o trabalho de community manager um a um, sabe? Então, a Gen Z vai querer falar com bots até um certo ponto também, porque nem eles também aguentam bots o tempo todo, né? Experiência, né? Tem algumas experiências de negócio que é imprescindível você trazer a comunidade para a mesa. Sim. Produto centrado em comunidade, ou liderado ali por comunidade, né, é um movimento muito importante. Esse lugar de ecossistema, de conectar, somos todos um, né, digamos assim. Outra tendência linda também é o nicho de bem-estar e saúde, né? Sim. Os gringos chamam de wellness, eu acho temos que olhar para esse tipo de ecossistema
dentro de um lugar de modelo de negócio mesmo. Isso me deixa muito feliz, assim. E a gente descobriu a profissão, como Lia disse, a gente tropeçou em algumas coisas antes. Não Sim. de cara, tipo, recebi um sinal quando eu estava na escola. É muito difícil. Só se for o pessoal que está chegando agora. Sim. Mas a gente foi esbarrando mesmo. Que a gente chegou nisso. É a questão de ser pioneiros, vamos dizer assim, né? Acho que a gente é aí uma das primeiras gerações de community managers, e daí tá vindo uma nova galera. E daqui a 10 anos vai ser um outro formato de community manager, né? Vai ser um profissional. O que será o community manager daqui a 10 anos, né? É muito interessante ver esses movimentos, mas sim, a nossa profissão vai continuar. Ela vai persistir esses movimentos. Eu sou a favor de IA, não sou, desde que você faça um diagnóstico e implemente nessas coisas que são repetitivas, que realmente pode gerar uma facilidade de acessibilidade. Nesse Exatamente. Lugar, mas não substitui uma pessoa. Muitos lugares vão precisar passar pelo problema de não ter pessoas. Sim. Para entender que precisa ter pessoas, e outros lugares já entenderam, já constroem uns negócios intencionalmente trazendo esse equilíbrio. Sim. É isso, é o equilíbrio, como você falou. A gente está precisando de equilíbrio para a vida, né? A gente está num momento aí político, social, muito conturbado também. A gente está precisando de mais equilíbrio de uma forma geral, né? Você gostaria de deixar um conselho? Para community managers? Café será temporal. Então, deixe seu conselho. Pode ser community manager, o que ressoar no seu coração neste momento? Olha, community managers, meu conselho é se conheçam. Então, eu vou retomar aquilo que eu falei. O autoconhecimento traz liberdade. A liberdade de você entender até onde está valendo a pena você estar num lugar, até onde não está mais valendo a pena e você precisa galgar um novo espaço, um novo desafio. Então, invista em autoconhecimento. Ah, como assim, Lia? Terapia. Terapia, livros que prestam, que também tem um monte de livro bosta aí, viu? Desculpa falar bosta, mas enfim. Tudo bem, eu vou falar mais aqui. Você é carioca, tudo bem falar. Então, gente, faz terapia sim, leiam bons livros, sabe? Procurem se conhecer, porque isso vai ser bom para você, vai ser bom para a sua comunidade e para, como a Camila falou, para a eternidade. Ótimo conselho. O meu é: não tenha medo de errar, faz parte do caminho. Exatamente. Você descobre o caminho caminhando, igual você falou aqui. Exatamente. O caminho se constrói caminhando. Isso aí, acho que nós tiramos um peso, né, que as pessoas podem ter. Porque no começo, essas conversas fazem tanta diferença. Eu espero que alguém que esteja no começo, seja na profissão de comunidade ou como profissional digital, encontre o nosso conteúdo e se sinta acolhido. Sim. Sinta que ele não está sozinho e que os desafios que ele está passando, nós vivemos e sobrevivemos para contar a história. A nossa história. Eu gosto muito daquela frase que fala, isso também vai passar, sabe? Então, o momento difícil que você está passando vai passar, sabe? A vida é feita de ciclos, né? Então, a gente tem um ciclo de prosperidade e depois um ciclo de perrengue. É assim. Então, a gente tem ciclos de mais abertura política social e momentos de fechamento. E assim, então também na sua vida vai ser isso, tá? Então, resiliência também, né? E obrigada por ouvirem a gente. Fiquei muito feliz que vocês estão aí. Também quem for ouvir depois, quiser trocar, continuar essas conversas, me procura aqui no Instagram, me procura no LinkedIn. Então, estou aí super à disposição. Eu agradeço do meu coração pelo seu tempo. Estou muito feliz de te receber aqui. Para mim é uma honra toda a sua trajetória, o que eu acompanho a sua consistência. Obrigada, querida. Traz o cuidado que você tem com as coisas, é inspirador para todos nós.
Você sabe que faz parte de um movimento. Eu faço parte do movimento. Eu estou muito feliz de ter você aqui. Estou muito feliz que você aceitou estar aqui comigo e fazer parte da história desse café com comuns, misturando aí a ideia do café. Às vezes tem água, mas tá bom. O Tá importante bom. é o conceito da ideia da coisa. Exatamente. Tá. Gostei muito. Que bom que você também está criando esse espaço, trazendo pessoas diversas. Acho que isso é muito importante. Obrigada, adorei participar. Obrigada, Thalia. De coração. Parabéns pelo seu movimento. E parabéns pelo seu também, querida. Muito obrigada. Vou aproveitar o meu brand de capitã. Eu estou começando a testar essas saudações. Eu falo que estratégia de comunidade é sobre estar sempre à frente. Sim. Então, a gente quer chegar a um resultado fora da curva, o tal do ROI, né? Eu chamo de, sabe o precioso? Hum, 10. sei, sei. My A precious. corrida do ROI para mim é tipo isso. Então, Total, total. para a gente ter esse resultado todo, a gente precisa trabalhar de maneira colaborativa, planejando e olhando sempre à frente. É isso que a comunidade ensina para gente. Sim. Olhando o que está por vir e mostrando o caminho para esses membros seguirem, construir junto com eles no processo. Isso Exatamente. que fazer. É uma arte, é um design. Cada É, interação que a gente faz, escrita ou design de um post ou na segmentação de espaços, tudo é design. tudo é. É isso, é a vida. São os ciclos. Muito obrigada, gostei demais. Coraçãozinho. Gostei muito. Obrigadão. Fica bem, querida. Um beijo.